Uma decisão histórica está abalando duas das maiores economias do mundo de forma sem precedentes. Neste exato momento, as principais companhias aéreas do Canadá estão executando cortes massivos em seus voos para os Estados Unidos, numa resposta coordenada e devastadora às políticas comerciais agressivas do presidente Donald Trump. O resultado dessa ação bilateral, mais de 280 empregos americanos correm risco iminente de desaparecer, enquanto bilhões e bilhões de dólares estão literalmente fugindo da economia do Zé Sacoccio em direção a outros destinos internacionais. Se você se preocupa verdadeiramente com a economia global e quer entender profundamente como essa crise monumental pode afetar diretamente sua vida, seus negócios e sua família, deixe seu like neste vídeo agora mesmo. Compartilhe estas informações críticas com alguém que absolutamente precisa saber disso. E se inscreva no nosso canal imediatamente para não perder nenhuma de nossas próximas análises detalhadas sobre esta situação em rápida evolução. Olha só o que realmente está acontecendo nos bastidores dessa crise geopolítica. Por décadas inteiras, estamos falando de mais de 150 anos de história. A fronteira de 8.891 quilômetros que separa Estados Unidos e Canadá funcionou como símbolo máximo de cooperação pacífica entre duas nações. Em 2024 apenas, esse corredor comercial movimentou a impressionante cifra de 557 bilhões de dólares em comércio bilateral, sustentando milhões de empregos diretos e indiretos em ambos os lados dessa fronteira internacional. Mas agora, pessoal, essa harmonia secular está desmoronando de forma acelerada e aparentemente irreversível. Desde o início de janeiro de 2025, Donald Trump intensificou drasticamente sua retórica comercial e política contra o Canadá, chegando ao absurdo de sugerir publicamente que o país vizinho deveria simplesmente se tornar o 51º estado americano, como se fosse uma aquisição corporativa. Essa provocação ultrajante, combinada de forma catastrófica com a imposição unilateral de tarifas de 25% sobre praticamente todas as importações canadenses, criou uma ruptura diplomática e econômica que muitos especialistas consideram irreversível nas circunstâncias atuais. Veja estes números estatísticos que simplesmente chocam. Uma pesquisa abrangente realizada pela respeitada empresa de pesquisa Environic Research revelou um dado absolutamente devastador. Mais de 60% dos cidadãos canadenses planejam evitar completamente os Estados Unidos como destino de viagem durante todo o ano de 2025. Isso não é brincadeira nem exagero, pessoal. Estamos testemunhando uma mudança comportamental massiva na população canadense que transcende completamente simples protestos políticos ou manifestações temporárias. Este boicote organizado representa uma reação visceral de um povo que se sente desrespeitado e humilhado por seu principal parceiro comercial. Os canadenses não estão apenas irritados, eles estão mobilizados numa campanha nacional para expressar seu repúdio através do poder econômico direto. A Air Canada, que é a maior companhia aérea do país e uma das maiores da América do Norte, assumiu a liderança absoluta nessa retirada estratégica do mercado americano. Olhem só esta decisão drástica. Eles reduziram seus voos entre Montreal e São Francisco de 3 frequências diárias para apenas uma operação por dia. E isso não para por aí, pessoal. A empresa cancelou também rotas lucrativas para Miami, Houston e Washington, 3 das cidades americanas mais importantes para o turismo e negócios canadenses. Mark Galardo, vice-presidente executivo de Receita e Planejamento de Rede da Air Canada, foi absolutamente direto ao ponto em uma declaração oficial. A companhia aérea está proativamente transferindo capacidade para outros setores geográficos onde identificamos força e crescimento sustentável, referindo-se explicitamente e sem rodeios aos mercados europeus em expansão. A WestJet, segunda maior transportadora canadense, não ficou atrás nessa mobilização. A empresa cancelou completamente sua nova rota Vancouver-Austin, que estava programada para lançamento em maio. A Porter Airlines implementou o que eles chamam de reduções de frequência direcionadas em várias rotas selecionadas para o Zihuatanejo e, mais significativamente, suspendeu todas as suas campanhas de marketing focadas em promover viagens para destinos americanos. A Flair Airlines, uma empresa de baixo custo em crescimento, tomou a decisão radical de reduzir mais de 1
1/3 completo de seus voos para territórios americanos. Esses movimentos coordenados das companhias aéreas representam uma mudança tectônica na indústria de aviação norte-americana, algo que economistas descrevem como uma reorganização fundamental da conectividade aérea continental. Agora vem a parte realmente assustadora para a economia americana, e prestem muita atenção nestes números. Em 2024, aproximadamente 20 milhões de cidadãos canadenses cruzaram a fronteira internacional, injetando diretamente a astronômica cifra de 20 bilhões de dólares na economia dos Estados Unidos. Esse dinheiro sustentava diretamente 140,000 empregos em setores como hotelaria, restaurantes, varejo, entretenimento e transporte. Mas aqui está um exemplo chocante da realidade atual. Um operador turístico experiente de Nova York, que trabalhava guiando grupos escolares canadenses, relatou que faturava consistentemente $50 mil por ano nessa atividade específica em 2024. Em 2025, ele está com apenas $5 mil até agora. Isso representa uma queda catastrófica de 90% em sua receita. E ele não está sozinho. Esta história se repete em milhares de pequenos e médios negócios por toda a costa leste americana. Na ensolarada Flórida, tradicional destino de aposentados canadenses, conhecidos carinhosamente como snowbirds, a situação é absolutamente apocalíptica para essa indústria local. Normalmente, aproximadamente 1 milhão desses jubilados canadenses migram temporariamente para o estado durante os meses de inverno, gastando bilhões em aluguéis, restaurantes, campos de golfe e estabelecimentos de entretenimento. A taxa de ocupação hoteleira nesta temporada despencou de 80% para apenas 30%, deixando proprietários de hotéis, restaurantes e comércios locais literalmente desesperados. Um proprietário de motel em Fort Lauderdale, que acolhia canadenses há 35 anos consecutivos, descreveu sua propriedade usando estas palavras exatas: "Parece uma cidade fantasma. Restaurantes estão fechando mais cedo, lojas estão reduzindo horários e equipes, e a economia local inteira está entrando em colapso devido à ausência total dos dólares canadenses." Os dados oficiais compilados pela Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos confirmam esta tendência devastadora de forma irrefutável. Houve uma queda monumentos de 12,5% em fevereiro e uma queda ainda mais severa de 18% em março de 2025 no número de entradas de cidadãos canadenses no território americano. Não estamos falando de flutuações normais aqui. Esta é uma tendência estrutural que está redefinindo completamente os padrões de movimento entre os dois países. Cidades fronteiriças que dependiam tradicionalmente do fluxo constante de visitantes e compradores canadenses estão experimentando um verdadeiro pesadelo econômico. Buffalo, por exemplo, que costumava ser um paraíso de compras para excursionistas de Ontário, registrou uma redução brutal de 7% nas receitas de impostos sobre vendas apenas em fevereiro de 2025. Isso pode parecer pouco, mas para um orçamento municipal já apertado, representa dezenas de milhões em receitas perdidas. Na região montanhosa e turística de Adirondack, no estado de Nova York, uma área que historicamente prosperava com esquiadores canadenses no inverno e campistas no verão, a situação está igualmente sombria. Incríveis 66% das empresas locais reportam uma diminuição significativa e sustentada de clientes provenientes do Canadá. Equipes de hóquei juvenil, excursões escolares em ônibus e tradicionais saídas familiares estão sendo canceladas em massa, ameaçando uma perda econômica projetada de 12 milhões de dólares, apenas com uma redução de 20% nos visitantes canadenses. Mas aqui está a grande ironia de toda esta situação. Enquanto os Estados Unidos perdem massivamente, a Europa está ganhando como nunca antes. As companhias aéreas canadenses não estão simplesmente cortando voos, estão redirecionando toda essa capacidade de forma estratégica para destinos europeus em expansão explosiva. A Air Canada anunciou não apenas frequências adicionais, mas rotas completamente novas e sazonais para as principais capitais europeias, incluindo Paris, Roma, Frankfurt e Amsterdã. A WestJet praticamente dobrou suas operações transatlânticas, adicionando novos voos regulares para Londres, Gatwick, Dublin, e até mesmo considerando destinos menores, como Edimburgo e Copenhague. Os analistas especializados da indústria de aviação estão chamando esse movimento de reequilíbrio transatlântico.
Essencialmente, vários bilhões de dólares em receitas turísticas e comerciais estão sendo permanentemente redirecionados da economia norte-americana para os mercados europeus. Este não é um fenômeno temporário, mas uma reconfiguração estrutural que pode ter implicações duradouras para décadas. E qual é a reação política a tudo isso? O presidente Trump, numa coletiva de imprensa realizada em 27 de abril, demonstrou uma desconexão absoluta com a realidade ao declarar que a queda no turismo canadense não representa uma grande preocupação e a economia americana está perfeitamente bem sem eles. Surpreendentemente, apenas 2 dias depois, numa entrevista à rede ABC, Trump mudou completamente sua versão, afirmando categoricamente que o turismo está crescendo e nunca esteve melhor. Os apresentadores, armados com dados em tempo real, o corrigiram imediatamente ao vivo, constrangendo visivelmente o presidente. A Associação de Viagens dos Estados Unidos, uma organização respeitada e politicamente neutra, divulgou números que contradizem diretamente as declarações presidenciais. Segundo suas projeções conservadoras, uma queda de apenas 10% no turismo canadense custaria à economia americana mais de 2,1 bilhões de dólares anuais. Mas aqui está o problema. As projeções atuais, baseadas em dados reais dos primeiros meses de 2025, indicam quedas que podem ultrapassar facilmente os 25% ou até 30% nos próximos 12 meses. Esta crise bilateral tem ramificações que se estendem muito além das fronteiras da América do Norte. O Caribe e a América Latina estão presenciando níveis absolutamente recordes de chegadas turísticas, recebendo diretamente estes viajantes canadenses que tradicionalmente escolhiam destinos americanos. Países como México, Costa Rica, Panamá e as ilhas do Caribe Oriental estão reportando aumentos de 40%, 50% até 60% em reservas hoteleiras para 2025. Dominican Republic, Barbados e até mesmo destinos mais distantes, como Colômbia, estão expandindo rapidamente sua infraestrutura hoteleira e aeroportuária para acomodar esta nova demanda. O resultado é uma redistribuição maciça do poder turístico global, com a América do Norte perdendo sua posição tradicional como o primeiro destino para canadenses em férias. Isso demonstra de forma cristalina como, no mundo hiperconectado de 2025, políticas protecionistas e nacionalistas têm consequências globais absolutamente devastadoras. Uma ação unilateral tomada em Washington pode instantaneamente reescrever padrões de comércio internacional que levaram décadas para se estabelecer. Vamos mergulhar mais fundo nos setores específicos que estão sendo destroçados por esta crise. Na indústria hoteleira, a situação é catastrófica. Hotéis americanos localizados em cidades tradicionalmente populares com visitantes canadenses estão registrando taxas de ocupação historicamente baixas. Em Cleveland, Ohio, por exemplo, hotéis reportaram uma queda devastadora de 45% em reservas de clientes canadenses apenas durante o primeiro trimestre de 2025. Grand Rapids, Rochester e Syracuse, todas cidades que dependiam significativamente de turismo canadense, estão vendo suas indústrias hoteleiras encolhendo rapidamente. O setor de varejo está sofrendo ainda mais. Grandes centros comerciais localizados próximos à fronteira canadense, como o Fashion Outlet Niagara Falls e o Waterloo Premium Outlets, que anteriormente dependiam massivamente de compradores do norte da fronteira, estão enfrentando reduções dramáticas nas vendas. Algumas lojas reportaram quedas de até 50% em receitas desde janeiro. O impacto no transporte terrestre é igualmente severo. Empresas de ônibus que operavam rotas regulares e lucrativas entre cidades canadenses e americanas, pense em rotas como Toronto-Nova York, Montreal-Boston ou Vancouver-Seattle, estão reportando quedas de até 60% na demanda. Muitas dessas empresas já foram forçadas a cancelar serviços e implementar demissões em massa para sobreviver. Até mesmo indústrias aparentemente não relacionadas estão sentindo o impacto. O setor de seguros de viagem, por exemplo, está vendo uma redução significativa nas apólices emitidas para viagens Canadá-EUA. Empresas de câmbio de moeda nos aeroportos estão fechando locais ou reduzindo operações devido à baixa demanda. Especialistas em economia internacional prevêem que, mesmo após uma eventual resolução das tensões diplomáticas e comerciais atuais, o processo de recuperação levará literalmente anos para completar. A confiança mútua foi gravemente danificada, novos padrões de consumo e preferências de viagem se estabeleceram e rotas comerciais alternativas já estão sendo consolidadas.
Alguns legisladores americanos finalmente parecem estar despertando para a magnitude desta crise econômica. Um representante republicano de Nova York recentemente admitiu em entrevista: "A situação atual é extremamente prejudicial para meu estado e para toda a região dos Grandes Lagos. Precisamos urgentemente encontrar maneiras de trazer os visitantes canadenses de volta, ou veremos uma devastação econômica duradoura." Um senador democrata do Michigan foi ainda mais direto: "Esta guerra comercial está custando empregos reais a pessoas reais em meu estado. Enquanto Washington joga jogos políticos, trabalhadores americanos estão sendo demitidos em hotéis, restaurantes e lojas. Precisamos de liderança adulta que resolva isso agora." As projeções econômicas são sombrias. O Conference Board, uma organização de pesquisa econômica respeitada, projetou que, se as tendências atuais continuarem pelos próximos 6 meses, os Estados Unidos poderão ver uma redução de 0,2% em seu PIB nacional, com estados fronteiriços como Nova York, Michigan, Washington e Minnesota sofrendo impactos ainda mais severos. Esta não é apenas uma disputa bilateral entre vizinhos. É uma mudança fundamental e permanente nas relações norte-americanas que pode remodelar completamente a ordem econômica global estabelecida há décadas. Estamos testemunhando o nascimento de uma nova realidade, onde alianças tradicionais não podem mais ser consideradas garantidas. 280 mil empregos americanos em risco real, bilhões de dólares migrando permanentemente para outros mercados internacionais. Essa é a realidade brutal das políticas comerciais agressivas em um mundo globalizado de 2025. A pergunta que todos devem fazer é simples: vale realmente a pena destruir uma das relações comerciais e diplomáticas mais estáveis e lucrativas do mundo por pontos políticos temporários? As consequências que estamos vendo agora podem reverberar por décadas, redefinindo fundamentalmente como a América do Norte funciona como região econômica integrada. Se você achou esta análise impactante e importante, mostre seu apoio agora mesmo. Deixe seu like para ajudar mais pessoas a verem estas informações críticas, compartilhe com amigos, família e colegas que precisam entender essas mudanças globais dramáticas e se inscreva neste canal para não perder absolutamente nenhum de nossos próximos vídeos sobre economia e geopolítica internacional. Uma pergunta final para vocês nos comentários: vocês acham que essa crise terá impactos econômicos duradouros que vão além da relação entre Estados Unidos e Canadá? Como isso pode afetar o Brasil, a América Latina ou até mesmo países africanos que dependem de comércio internacional com estas potências? Deixem suas opiniões e análises nos comentários. Obrigado por assistir até o final e nos vemos no próximo vídeo.